Olá, boas-vindas a mais uma imersão. Se a expectativa de quem nos ouve é mergulhar fundo nas engrenagens do esporte, o lugar é aqui. Com certeza. Olá para todo mundo que está acompanhando. A nossa missão de hoje é destrinchar um momento, muito dramático e de intensas transformações de um gigante do futebol brasileiro, o Vasco da Gama. Pois é um cenário que mudou da água para o vinho numa velocidade assustadora. Exato. A ideia é entender como um time que há, exatos 2 meses, estava nas nuvens, hoje vive uma crise pesadíssima, às vésperas de uma semifinal de campeonato carioca contra o rival Fluminense. Antes de mais nada, vascaíno, deixa o like para fortalecer o gigante. Se inscreve no canal O Gigante Cruz Maltino para não perder nada do Vasco. E comenta aí, de qual cidade você está assistindo, porque o Vasco não tem fronteiras. Aqui é Vasco. Aqui é o Gigante Cruz Maltino. O contraste temporal é o que mais choca. A euforia virou uma pressão insuportável. E para construir a nossa análise de hoje, a gente trouxe uma pilha de reportagens bem detalhadas, cruzamos dados e relatos de bastidores do GE, do portal Net Vasco, da CBN e também do Jogada 10. Fontes excelentes para a gente entender o que rola nos corredores de São Januário. E o gancho perfeito para quem gosta de observar como a gestão de expectativas pode ruir, em questão de semanas, é esse. O Vasco de 2026 é o estudo de caso definitivo sobre a volatilidade do futebol. Certo, vamos desempacotar isso. Vamos lá. O que é fascinante aqui é o peso psicológico dessa queda. O estado mental de um elenco não desmorona no vácuo. Ele despenca de uma altura muito específica. Sim. E a altura em que o Vasco estava há 2 meses era gigantesca. A gente precisa lembrar daquela classificação heróica contra o Fluminense na Copa do Brasil de 2025. Nossa, aquele gol de cabeça do Vegetti foi no último lance do primeiro jogo. Uma explosão. Totalmente. Isso cria uma narrativa de destino. O time achava que era imbatível. E teve o pênalti decisivo do Puma Rodrigues no jogo da volta. O Maracanã tremendo. Era a chance de um título de peso depois de 14 anos de fila. Exatamente. A confiança estava no teto. Mas aí veio a final contra o Corinthians e a frustração atropelou tudo. Um 0-0 na ida lá em São Paulo e depois a derrota por 2-1 no Maracanã lotado. E esse resultado tem um detalhe de bastidor fortíssimo. Foi o primeiro vice-campeonato do Fernando Diniz no Maracanã. Ele tinha 100% de aproveitamento em finais ali, todas com o Fluminense. Essa quebra de invencibilidade derrubou a fortaleza pessoal dele. E a queda livre do time começou ali. Foi assustador. O elenco perdeu o chão completamente. Para quem nos ouve ter uma ideia, foram 7 derrotas nos últimos 8 jogos do Brasileirão de 2025 e agora, no Brasileirão de 2026, o Diniz ainda não venceu nenhuma partida. Nenhuma. É um jejum terrível. Ele já ouviu gritos de burro da torcida depois dos jogos contra a Chapecoense e o Bahia. Mas o presidente Pedrinho continua bancando ele nos bastidores. É uma aposta contundente na continuidade, o que é raro no Brasil. Mas a gente não pode ignorar que o Diniz perdeu as principais peças dele. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Ou assustadora, dependendo do ponto de vista. Os números do desmanche do ataque são um soco no estômago. A saída daquela dupla de ataque foi fatal. Eles carregavam o time. O Vegetti e o Ryan marcaram 47 dos 94 gols do Vasco em 2025. Metade dos gols. O Vegetti fez 27 e foi pro Cerro Porteño. Ele era o pivô perfeito para desafogar o time. E o Ryan fez 20 gols e foi vendido pro Bournemouth. E hoje, o reflexo disso é brutal. O Vasco tem o pior ataque entre os 20 clubes da Série A em 2026. São míseros 12 gols em 10 jogos. Fica impossível manter o sistema tático do Diniz funcionando sem as peças que finalizam a jogada. O ataque virou um deserto. E como se isso não bastasse, o drama dos bastidores explodiu com o Felipe Coutinho. Esse é o capítulo mais melancólico. E fala muito sobre o cansaço mental no esporte de alto rendimento. Ele pediu rescisão contratual nesta última quarta-feira. Alegou esgotamento mental, fim de ciclo, contrariou todo aquele plano lindo de se aposentar no Clube do Coração. A panela de pressão triturou ele. O Coutinho já vinha recebendo vaias contra o Bahia,
Mas o jogo contra o Volta Redonda foi o limite. As vaias pesaram muito, e o choro dele no vestiário no intervalo de sábado, as fontes relatam que ele desabou ali, nem voltou para o segundo tempo. A decisão de ir embora saiu daquele choro. É triste demais e cria um vácuo no meio de campo que a diretoria teve que preencher com apostas rápidas. Não deu tempo de buscar o medalhão. Pois é, trouxeram um pacote na emergência, o Bremer já entrou de titular e marcou um gol em 5 jogos, o Spinelli também já balançou as redes. O Johan Rojas e o Marina Inestrosa estão tentando ganhar ritmo, entrando nos segundos tempos. O Saldívia tá ali também. E o cuiabano ainda nem estreou, tá aprimorando a parte física, o Diniz está trocando o pneu com o carro andando. Exato. E o pior momento para fazer isso é justamente às vésperas de um clássico decisivo. Sim, o jogo deste domingo contra o Fluminense mostra realidades opostas. O contraste é um absurdo. O Fluminense do Luiz Ubeldia está invicto no Brasileirão, ganhou a Taça Guanabara sobrando. E eles vão com força máxima, só o Cano tá de fora, mas o ataque ainda tem o Serna, o Canóbio e o John Kennedy. É muita força. Enquanto isso, o Vasco passou para as semifinais na Bácia das Almas, só na última rodada. E tem só 1 ponto em 3 jogos em casa no Brasileiro. O Paulo Henrique treinou entre os titulares. O que empurra o Puma Rodrigues para uma improvisação na lateral esquerda. Isso significa deixar o Lucas Piton no banco. É uma decisão puramente defensiva. O Diniz está morrendo de medo da velocidade das pontas do Fluminense e quer blindar o setor. E no meio de campo, a dor de cabeça continua. O Thiago Mendes está com dores no joelho e é dúvida. O Tietê é o favorito para a vaga. Mas a grande responsabilidade cai no colo do Johan Rojas. Ele deve assumir a herança do Coutinho na armação. E realidades? Anota aí. O jogo de ida é neste domingo, dia 22 de fevereiro, às 18 horas, no estádio Newton Santos. A volta é no Maracanã e tem transmissão da Globo para o Rio de Janeiro, além do Sport TV e Premiere. É um jogo imperdível pelas narrativas envolvidas. Então, o que tudo isso significa? Depois de analisar toda essa montanha-russa, o que a gente tira de lição? A lição geral é bem clara. O sucesso passado não garante o futuro de jeito nenhum. A reconstrução mental de uma equipe depois de perdas tão cruciais exige uma resiliência absurda. É um teste extremo para a diretoria e para o treinador. E para fechar, eu queria deixar um pensamento provocativo para a galera que acompanha a nossa imersão. Diga. O Vasco eliminou o Fluminense há 2 meses quando a pressão já existia, mas eles tinham suas estrelas. Agora, eles entram em campo como o azarão absoluto. Ninguém bota fé. Sem o Coutinho, sem aquela presença magnética e pesada dele. Será que esse cenário de zero expectativa não é exatamente o ambiente que o Fernando Diniz precisa para surpreender todo mundo de novo? Olha, o futebol ama uma ironia. Jogar sem um peso do favoritismo pode destravar a mente dos jogadores. É uma possibilidade muito real. Vai ser incrível de assistir. É isso. Agradecemos a companhia de todos em mais essa análise. Continuem curiosos, aproveitem o jogo de domingo e um grande abraço. Valeu, um abraço.